Graça e paz, irmãos. Aqui vocês me deixaram bem à vontade, né? Acho que é a primeira vez que eu prego de camiseta. Brincadeira. Vocês já leram o texto, né? Mas eu vou primeiro aqui agradecer a Deus, né? Primeiramente pela a oportunidade, o privilégio que Ele me dá de estar aqui. Se não fosse a graça dEle e a bondade dEle, eu não estaria aqui falando da palavra dEle. Então, minha gratidão a Deus, primeiramente. Vamos usar a Nova Almeida mesmo? Pode ser? A NA? Pode ser? Nós tínhamos concordado ali com a versão e eu acabei mudando aqui. Também agradeço. Ixi, agora estou igual, não estou guardando os nomes, né? O pai do Luiz. Luiz Arthur é meu colega de trabalho na faculdade. E eu agradeço. Sebastião? Acertei. Pelo convite, está aqui. Louva a Deus pela vida dos pastores desta igreja, membros, todos vocês, né? Os irmãos da recepção, que assim tão bem nos receberam. Louva a Deus pela vida de vocês. E é um prazer imenso poder estar aqui e, de certa forma, poder contribuir com a minha humilde palavra aí no coração de vocês, mas que o Espírito Santo complete aquilo que não for possível da minha parte. E nós estamos com um texto que foi apresentado, que é o de Atos dos Apóstolos. Eu vou utilizar outros textos e assim eu vou dizendo e ela vai colocando lá. A gente vai lendo, depois a gente continua com a exposição. Os primeiros versos eu vou repetir só para fazer o link, né? Mas já foi lido, creio que os irmãos já entenderam, mas só para fazer o link daquilo que eu proponho. Então, Atos capítulo 1, os versos 6, 7 e 8, na Nova Almeida. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem lá. Então estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos, épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eu quero fazer uso de um texto no Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 24, essa mesma versão, o verso 3 somente. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vou ficar só com a pergunta. Agora, o capítulo 25 do mesmo livro de Mateus, nessa mesma versão. Então, eu gostaria que você percebesse o link. Ele faz uma pergunta no versículo 3, e o capítulo 25, que vamos ler, ainda é a resposta. Tem muitas respostas, mas uma das respostas da pergunta que nós lemos anteriormente, que é a mesma pergunta semelhante em Atos dos Apóstolos, aqui está uma das respostas. Então, ele está respondendo o que os discípulos perguntaram. Então, o reino dos céus, Mateus capítulo 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. A outra versão era insensatas, né? Por isso que eu fiquei meio perdido. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. A outra versão que eu uso no sermão é tosquenejaram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos
um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então perceba, eu acho que vocês já perceberam pela leitura do texto, que nós estamos aqui nessa última leitura respondendo a pergunta feita inicialmente. Então lá em Atos dos Apóstolos nós temos basicamente a mesma pergunta feita no livro de Mateus. Um dos critérios para se interpretar uma passagem bíblica no princípio hermenêutico exegético é você fazer a delimitação do texto e também observar os aspectos contextuais da passagem. E quando nós olhamos para essa passagem de Lucas, escrita por Lucas em Atos, percebe-se que ele insere a passagem da ascensão de Jesus no início do Ato dos Apóstolos. Mas a proposta de Atos dos Apóstolos o propósito dele ao escrever o livro é mostrar o início e o desenvolvimento e a expansão da igreja. Mas por quê? A passagem da ascensão de Jesus se encontra exatamente no início de Atos dos Apóstolos. Um dos critérios da hermenêutica, uma das perguntas hermenêuticas que nós fazemos ao texto, é porque essa passagem se encontra exatamente nesse local e não no outro. Porque Lucas a insere exatamente aqui neste local. Porque Lucas ele está fazendo aqui o que nós chamamos de transição entre os evangelhos, ou o evangelho que ele mesmo escreveu de Lucas, e Atos dos Apóstolos. Então, perceba que ela é colocada propositalmente, porque Lucas quer mostrar em Atos dos Apóstolos qual é a base, qual é o fundamento desta igreja que vai avançar, desta igreja que vai expandir, dessa igreja que vai alcançar os povos, dessa igreja que vai alcançar os gentios. Mas a base dessa igreja não é outra senão o sofrimento, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo. Ela é a base para essa igreja que vai avançar. Então, Lucas a insere exatamente naquele local, porque ele está fazendo uma transição do evangelho, da história de Jesus, onde conta, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele sofreu, que foi morto por Pôncio Pilatos, lembra do credo? Mas que ressuscitou o terceiro dia e ascendeu ao céu. Então perceba que Lucas ele coloca essa passagem aqui propositalmente. O livro de Atos, na sua estrutura literária, tem 7 divisões, e a primeira divisão é exatamente, ele mostra o início da igreja e qual era a base dessa igreja para avançar. Então, na sua proposta, na sua conjectura aqui literária, essas partes mostram verdadeiramente que a igreja ela possui um alicerce, ela possui uma estrutura. Então, dentro dessa narrativa, Lucas coloca 2 coisas interessantes. Ele apresenta uma pergunta e uma promessa. A minha fala hoje, devido ao tempo, eu vou me deter apenas na pergunta, né? Apenas na pergunta, que diz: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor restaurarás o reino de Israel? Depende da versão. Então, observe que ele nos dá uma pergunta, obviamente, e Jesus não dá a resposta que eles querem, porque a pergunta dos discípulos, assim como em Mateus capítulo 24, é sobre o tempo exato das coisas, do final dos tempos, da sua vida. Mas é curioso que todas as vezes que alguém perguntava para Jesus sobre quando era a sua vinda, a resposta não era quando, era como. A resposta era como essa igreja, como esse discípulo deveria se comportar até que isso acontecesse, até que
acontecesse o final dos tempos do seu reino. Então, curiosamente, a minha fala vai se sustentar em cima da pergunta, né? Quando que será que essas coisas irão acontecer? É claro que essa pergunta ela tem uma conotação teológica muito ampla, que não dá para, né, esgotar tudo aqui, mas o que nós precisamos saber é que Jesus não tem nenhum interesse de falar o dia nem a hora, mas ele tem interesse de dizer qual deve ser o comportamento dos seus discípulos, quais faz a pergunta, até que ele volte. Essa é a resposta dele, tanto em Atos dos Apóstolos, que aqui é só uma pequena introdução, como nos próprios evangelhos, que tem uma pergunta mais estendida. Então, voltando agora para vocês me entenderem, quando nós chegamos lá em Mateus, aqui capítulo 24, na estrutura literária também do livro de Mateus, Mateus ele propõe a escrever, é o propósito dele, escrever o que Jesus fez e ensinou. Mas é curioso que, diferente de Marcos, que escreve o que Jesus fez e ensinou por aspectos geográficos, Jesus fez na Galileia, o que ele fez em Samaria, ele vai dividindo por aspectos geográficos. Mateus não, ele diz, olha, eu vou escrever o que Jesus fez e ensinou, separando 5 discursos. E esse texto que nós lemos, exatamente, essa pergunta do capítulo 24, ela é a origem de todo o discurso, o 5º discurso, o último discurso de Jesus. Ele vai começar exatamente, ele é oriundo desta pergunta: quando que essas coisas irão acontecer? E aí, ele vai falar de tempos, final de tempo, ele vai falar de sinais e não sinais, e ele vai propor algumas parábolas como resposta. Por isso, quando você lê o capítulo 3 de Mateus e você lê a parábola do capítulo 25 das 10 virgens, você percebe que há uma conexão, assim como há uma conexão com a parábola dos talentos, com a parábola do servo fiel, porque ele está respondendo uma pergunta. E nós temos nessa estrutura literária aquilo que nós chamamos de sermão profético, cuja proposta é justamente mostrar como será o fim dos tempos, ou o fim das coisas. Então, dentro dessa parábola das 10 virgens, nós temos uma resposta, não quando, mas como. Como que esta igreja, como que esse discípulo deve se comportar até que ele venha. Então, a resposta de Jesus nunca foi, vai ser dia tal, mês tal, ele nunca deu resposta. A Bíblia não tem resposta dessa natureza, mas é curioso que todas as vezes que foi levantado esse questionamento sobre o fim dos tempos, né, a ideia de reino, que é a conclusão dos fatos, Jesus traz uma resposta, como e não quando, como e não quando. E olhando para esse texto aqui, que nós lemos, percebe-se que ele vai usar propositalmente uma estrutura, ele vai pegar como imagem daquele tempo, que é o casamento, é claro que em todos os modos judaicos, para tentar aproximar, ainda que de maneira genérica, ainda que não seja capaz de mostrar na tua totalidade como que o crente, o discípulo deve se comportar, mas pelo menos se assemelha um pouco daquilo que se espera. A analogia não é perfeita, ele pega aqui um estilo casamento judaico e ele começa então a descrever. Então a primeira pergunta que vem é, Jesus está em um discurso, a parábola é dada por uma pergunta: quem é então o orador do discurso? Obviamente é Jesus. Quem é o público-alvo do seu discurso? Os discípulos, ou seja, é um discurso para crente, para as pessoas crentes que andavam com ele. Qual que é o tema desse último discurso? Uma exortação à vigilância, como manter-se dentro daquilo que se espera de um cristão. Então, diante disso, nós podemos aqui tentar nos aproximar desse texto, entendendo que Jesus quer assemelhar, mostrar semelhança entre o casamento judaico dentro daquela cultura e os acontecimentos dos finais dos tempos. Essa é a proposta dele. Ele vai utilizar dessas figuras como era próprio de Jesus. Alguém lhe perguntava algo, ele mostrava um passarinho, ele mostrava uma árvore, ele mostrava algo que pudesse conjecturar, ilustrar uma verdade teológica profunda. E ele achou então, nessa parábola das 10 virgens, um momento, uma figura importante, similar àquilo que seria e como seria
a sua vinda, diante da sua proposta. Então, diante disso, eu posso aqui resumir a seguinte ideia: as 10 virgens, elas se assemelham aos discípulos professos. Todos quantos são professos, agora eu vou usar uma linguagem mais nossa de igreja, todos quantos estão na igreja, todos que vêm à igreja, todos que servem ao Senhor, esses representam as 10 virgens na proposta de Jesus. As 5 nessas, o imprudente, assemelha-se aos falsos discípulos que estão entre a igreja, no meio da igreja, que faz parte da igreja. As 5 prudentes assemelham-se aos verdadeiros discípulos, aqueles que realmente, genuinamente servem ao Senhor. E a chegada do noivo assemelha-se, obviamente, à vinda de Cristo. E a volta das 10 virgens que foram comprar azeite assemelha-se o desespero daqueles que foram pegos despreparados, de surpresa. E para terminar, a festa de casamento é a ideia da conclusão final do reino, onde a porta se fechou. Então nós vamos caminhar, essa é a minha proposta aqui com vocês, depois de toda essa contextualização, né? A minha intenção então aqui é mostrar para vocês a necessidade de nos preparar para a vinda do Senhor, com nossos corações, nossas vidas consagradas, voltado para Ele, perseverante, de forma que estejamos prontos para um dia reinar com Ele. Então essa minha fala vai seguir dentro dessa proposta. E para evidenciar a minha proposta, eu vou citar aqui alguns pontos nessa parábola que sustenta aqui a minha tese, a minha proposição. Então o início da palavra nos mostra que o alvo é fazer uma semelhança à festa, às bodas do reino, à segunda vinda, ao comparar aqui as ações das virgens aos discípulos professos. Percebe-se primeiro que existe semelhanças superficiais entre os verdadeiros e os falsos discípulos. Existe, é isso que Jesus quer mostrar. Olha, vocês querem saber quando que será a minha vinda? Eu não vou te dar uma resposta de quando, mas eu vou te explicar como. Ele será semelhante a 10 virgens. E ele começa a explanar. E a minha vinda será semelhante assim. Entre aqueles que me esperam, entre aqueles que têm uma expectativa da minha vinda, haverá semelhanças que são superficiais. Então, ao analisar este texto, percebe que as semelhanças entre as 10 virgens, existe algo em comum entre elas, algo que as fazem se parecer nitidamente uma com as outras. E uma dessas semelhanças é que todas esperam um noivo. O texto diz que todas saíram ao encontro do noivo. Então perceba que não pode se negar, em hipótese alguma, que todos quanto aqueles que professam o nome de Jesus, todos aqueles que o servem, seja verdadeiro ou não, ele tem uma expectativa de que Jesus vai voltar. Essa é uma característica. Jesus está dizendo: olha, quando for a minha vinda, o meu tempo, que é a pergunta deles, vocês vão, um dos pontos que vocês devem perceber é que existe semelhança que são superficiais entre o verdadeiro e o falso discípulo. Então, como as 10 virgens da parábola estavam, todas na obrigação de estar preparadas e encontrar com o noivo, assim também todos que professam o nome do Senhor têm expectativa, têm um anseio, de que Ele vai voltar. Mas essas semelhanças, no sentido, elas são semelhanças superficiais, elas não as definem o verdadeiro do falso. Essas semelhanças são possíveis mesmo possuindo uma vida piedosa aparente, mesmo possuindo um proceder cristão falso. Todos quanto professam, todos quanto faz parte daqueles chamado cristão, pode ter essa característica de esperar o noivo, ter uma expectativa de que ele vai voltar. Se você perguntar para todo o meio cristão evangélico, em geral, não quero aqui dizer A ou B, todos têm uma expectativa. Qual é a conclusão final de nos reunirmos aqui na igreja? Qual é um dos pontos fundamentais da fé cristã que resume a nossa pregação, resume o nosso louvor? Jesus Cristo vai voltar. É isso que traz a conclusão da nossa crença, da nossa fé. Mas a proposta de Jesus é um pouco dura, a pergunta feita. A proposta de Jesus, os discípulos estão preocupados com o dia e a hora. Jesus não, Jesus está preocupado como que esta igreja, esse crente vai se comportar até que ele venha. E ele diz, ele mostra, olha, vocês precisam entender
É curioso, eu sou pastor há algum tempo, desde 2010, me permita dar esse testemunho, e dentro da igreja tem irmãos que eles querem quase que forçar o pastor a expulsar alguém da igreja, porque na perspectiva dele não está sendo um crente piedoso, né? Eu tomara que isso aqui não aconteça aqui, né? Estou falando do meu contexto, não estou dizendo que vocês são assim. E é curioso que Jesus está dizendo, não, entre todos os crentes, entre as 10 que representam a totalidade, haverá sim crentes professos e não professos, haverá a falsa piedade, sim. Então, mas parece que Jesus está apontando isso para os discípulos, nos dando aqui um ensinamento tremendo, dizendo, olha, haverá semelhanças que são superficiais, todos se assemelham, tenho essa mesma característica. Ele está dizendo, olha, na minha vinda não deve ser surpresa para vocês, não deve surpreender vocês no final dos tempos. É isso que ele está dizendo, que haverá um grupo de pessoas, ou pessoas que talvez não se comportem como vocês esperam, mas eu quero que vocês entendam algo importante: entre o professo e o não professo, existem semelhanças que são superficiais, que são comuns, que faz parte a todos. Então todas estavam esperando. A outra semelhança superficial é que todas estão sujeitos ou sujeitas, né, num termo genérico, sujeito a vacilar. Ao tardar o noivo, todas tosquenejaram, vacilaram, foram tomadas de um sono e adormeceram. Todas as prudentes como insensatas tiveram a mesma dificuldade. E nós encontramos base aqui na confissão de fé de Westminster, que diz o seguinte: os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, ceder às fortes repetidas tentações. Ou seja, o crente, mesmo aquele piedoso, ele pode sim. Não é só o crente falso que tem seus encalços, suas dificuldades, suas barreiras. Ele está dizendo, em outras palavras, que até o crente verdadeiro, todos que estão na expectativa, se ele verdadeiro ou não, eles estão sujeitos às mesmas dificuldades. Ou seja, se o crente professa, o piedoso, passa problemas físicos, o também não piedoso vai passar problemas físicos. Se o crente fiel, o piedoso, encontra problemas econômicos, sociais, eles também vão enfrentar, ambos vão enfrentar o mesmo problema. Eu lembro que na época da pandemia, parece que a igreja, alguns irmãos, por ser crente, queria tipo que Jesus o isentasse da pandemia. Mas a proposta teológica não é essa. Existe problemas que vão alcançar tanto o prudente como o imprudente, o falso e o verdadeiro. Nós estamos no mesmo pacote e todos nós vamos enfrentar problemas, e até mesmo os espirituais. Não é só o crente verdadeiro, não é só o crente falso que está sujeito a cair, a sofrer problema, não. Na proposta de Jesus aqui, todas tosquenejaram, todas vacilaram, ou seja, tantas as prudentes como as imprudentes, na linguagem mais teológica, tanto os verdadeiros discípulos, ou seja, como os falsos discípulos, todos estão sujeitos a vacilar. Um crente verdadeiro, fiel, que serve ao Senhor, ele não está imundo ao pecado, ele não é invicto, ele não é superdotado, ele não tem essa característica. Então Jesus, ele começa a mostrar, eles querem saber quando, mas ele mostra como será semelhante a 10 virgens. No sentido que todas essas expectativas, essa massa de cristãos tem uma expectativa, eles esperam o Senhor, estão aguardando a sua vinda, todos têm essa expectativa, mas também todos estão sujeitos a vacilar, todos estão sujeitos a cair da fé, todos estão sujeitos a errar um dia. Eu sou da Assembleia de Deus assim, desde os meus 15 anos, e parece que o nosso contexto criou-se a ideia daquele crente invicto, né? Que eu me converti aos 14 e eu tinha a ideia que eu ia ser invicto dos 14 até Jesus voltar. Tipo assim, eu não vou errar em nada. Mas de repente você se deparava com seus pecados e não está sendo assim. Não é assim que as coisas... Sim, ou seja, são pessoas que estão sujeitas a errar. Jesus está dizendo, olha, todos estão sujeitos. Todas tosquenejaram. Não foram só as imprudentes que tosquenejaram, todas vacilaram, tiveram seus momentos de dificuldade, tiveram seus momentos de fraqueza, mas essas características, esses pontos na proposta de Jesus são superficiais, são elementos superficiais que faz parte, que é comum a todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. E continuando aqui dentro da nossa próxima proposta,
Outro ponto que eu acho interessante é que quando ouviram, eis o noivo, diz que todas ficaram entusiasmadas, o versículo 7. É curioso que quando você pode falar até para uma pessoa que nunca foi em nenhuma igreja, denominação nenhuma, se você falar Jesus vai voltar, ele cria uma expectativa. Se você vê no outdoor, Jesus Cristo vai voltar, todos têm uma expectativa. Você pode procurar o homem mais ímpio e falar para ele que Jesus vai voltar, que ele ainda tem uma esperança de ir com Jesus. Ou seja, dentro dessa proposta de Jesus, todos quanto faz parte da massa cristã, ficam entusiasmados, até mesmo pulam, gritam, né? Se emociona, entra naquele momento de êxtase, quando se prega e fala que Jesus vai voltar, que a vida dele está próxima, que devemos estar preparados, e todos entram nesse momento, nesse entusiasmo, nesse calor da fé cristã. Mas Jesus aponta aqui isso ainda como semelhanças superficiais. Todos quanto estão nessa massa, todos quanto faz parte dessa massa, irão se entusiasmar, seja o verdadeiro ou não, seja o professo ou não, seja, enfim, todos vão ter esse entusiasmo, esse momento de êxtase à espera do Senhor Jesus. Todos quantos estão na igreja têm a esperança, e está certo, têm a expectativa de que Jesus Cristo vai voltar e que ele vai reinar com ele. Essa é a proposta. Mas terminando aqui essa proposta de semelhanças superficiais, Jesus aperta mais um pouquinho e ele começa a mostrar que existe diferenças essenciais entre os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Ele continua, a semelhança começa a apertar um pouco. Ele diz que depois de mostrar toda essa característica comum, superficial, ele nos mostra que existe algo que diferencia as prudentes das insensatas. É claro que a semelhança aqui é de uma maneira analógica. Então, enquanto aguardai o noivo, diz o texto que as verdadeiras, as prudentes, elas são chamadas aqui de prudentes, não é aleatoriamente, quer dizer que na expectativa da vinda de Cristo, existem diferenças que são essenciais, e uma delas é que esse crente, este discípulo, ele se comporta prudentemente. É uma das características. A certeza, a segurança do discípulo salvo em Cristo não dá margem para ele viver uma vida dissoluta, mas pelo contrário, ele se comporta prudentemente porque ele tem no seu coração, queima no seu coração a esperança de que Jesus vai voltar. O que diferencia o verdadeiro discípulo do falso é que ele tem a certeza no seu coração da sua vinda, e ele submete, ele obedece ao Senhor, ele se curva diante do Senhor, porque o seu coração foi alcançado pela palavra, e ele faz isso de bom grado. Ele se comporta prudentemente, não com o propósito de obter, mas porque já foi alvo da graça da salvação. Então, na proposta de Jesus, existem diferenças superficiais, mas existem diferenças que são essenciais. A Bíblia diz que você não pode julgar a verdade, que você não pode dizer fulano A e B, não, simplesmente ele nos mostrou como que seria este momento. E ele vai deixar bem claro que no dia da sua vinda, o verdadeiro discípulo, aquele que foi alcançado pelo Senhor, que teve o seu coração regenerado, que foi transformado por esta palavra poderosa, o Senhor vai os encontrar obedecendo, vivendo, se comportando de maneira prudente, não com o propósito de obter, mas porque foi alvo desta graça soberana, graciosa. O seu coração foi alcançado por esta graça. Nesse sentido, percebe-se que Jesus fala algo ao nosso coração e à nossa vida em termos modernos. Nós vivemos em um tempo em que alguns entenderam a graça como a oportunidade de fazer o que quiser. E talvez Jesus mostre aqui para nós que é claro que é algo semelhante, simplesmente uma analogia das virgens, que aquelas na representação, aqueles que o espera, aqueles que aguardam a sua vinda,
tem o imenso prazer de servi-lo, de obedecê-lo, e entende que a graça ao qual eles foram alvo não nos dá margem para viver uma vida de pecado, de libertinagem, nunca. Então, alguns entenderam de maneira errada, e Jesus mostra aqui que na representação, que o verdadeiro crente, discípulo, crente do Senhor, que foi alvo dessa graça, tem o prazer e a satisfação e a alegria de todos os dias olhar para a sua palavra, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o seu erro, o seu pecado, e que todos os dias carece da graça e da misericórdia do Senhor. É dependente dessa graça para se manter fiel, é dependente dessa graça para continuar servindo até que Ele venha. Então perceba que é com base nesta graça, é sustentado por esta graça, é sustentado por esse amor, que esse crente prudente, que esse crente verdadeiro vai permanecer de pé, porque é isso que o define, é isso que faz, que realmente é o grande diferencial da sua vida, é que ele sabe que foi alvo da graça, que a graça o alcançou, mas ele tem certeza da sua responsabilidade, ele está convicto da grande responsabilidade que é para o homem e a mulher de Deus, que foi alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor. Ele está convicto dessa responsabilidade. Então não se trata aqui de uma graça, de um amor barato, não, mas é de alguém. Jesus está dizendo: olha, quando for o final dos tempos, eu não vou te falar quando, mas será um momento em que haverá muitas pessoas, inúmeras pessoas, muitas pessoas, ele coloca aqui 10, e dentre esses haverá pessoas que se comportarão de maneira que causarão vergonha ao Evangelho, que serão motivo de escândalo, está na representação das imprudentes, que nos causará talvez vergonha de levantarmos a bandeira e dizer que somos seguidores de Jesus. Está aqui dentro da proposta, ele está dizendo: olha, chegará o tempo, nessa representação das vezes imprudentes, chegará um tempo em que não se preocuparão mais com o pudor, com o temor, com a vergonha, não se preocupará mais em viver uma vida íntegra e reta. Mas observe aqueles pelas quais mantêm um comportamento prudente, esses estarão se esperando na expectativa. Esses são o verdadeiro discípulo, aqueles que mantêm o seu coração, mantêm o seu comportamento prudente, não, como eu disse, não com o objetivo de obter, mas convicto que foi alvo desta graça, e essa graça o alimenta, essa graça o sustenta todas as manhãs, todos os dias, porque é alvo dela. Eu acredito que eu e você estamos aqui porque essa graça nos alcançou. Eu acredito que eu e você estamos aqui hoje é porque fomos alvos desta graça. E eu acredito que você entende que a razão de você estar de pé e ter uma vida íntegra pautada na palavra do Senhor não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que o outro, não é porque você foi alvo pela graça, e essa graça que te sustenta, essa graça que te manda de pé, e é com base nela, na esperança dela, que nós vamos nos manter de pé até que Ele venha. E é curioso que uma segunda característica que define, que são aqui essenciais, que é essencial, não é só o comportamento prudente, é que esse crente professo, esse verdadeiro discípulo, ele espera o tempo que for necessário. Ele, nós já podemos aqui inferir com base nessa parábola que a demora do noivo não poderá desesperar o verdadeiro discípulo. Mas enquanto ele não chega, enquanto ele não aparece, as lamparinas estão acesas. Então, eu acho que esse é um ponto teológico que até aqueles que foram redundantes, esse ponto teológico precisa se curvar. Não existe a possibilidade, eu não sei se vocês acreditam assim, senão me desculpe, não quero forçar a sua crença, contrário àquilo que você pensa, mas eu espero que você pense assim, é que aqueles que foram alvo da graça e da misericórdia do Senhor, em momento algum ele vai desesperar, por mais que a vida do Senhor demore, por mais que o tempo passe, isso não dá margem e nem leva o coração do crente ao desespero, porque dentro dessa proposta de Jesus, dentro aqui, que está claro, é que pode demorar o tempo que for. Se for hoje, daqui 10 anos,
Aquele crente que foi alvo da graça continuará com o mesmo entusiasmo. Ele pode ter uns encalços, como eu disse, porque existe semelhança, né? Ele pode ter alguns altos e baixos, mas isso não é dizer que ele não estará pronto para esperar com o Senhor. Então, dentro dessa proposta, esse crente ele vai esperar o tempo que for necessário. Pode demorar uma hora, 2 horas, que é em termos figurativos. Essa graça, essa mesma graça que alcançou, como Paulo diz aí em Filipenses, né? Essa mesma graça que alcançou você, ela vai te dar graça, ela vai continuar no seu coração e você vai perseverar até o fim, até que ele venha. Então, dentro dessa proposta, o verdadeiro discípulo, ele espera o tempo que for necessário. Pode passar 1 ano, daqui 10 anos, o seu coração, a sua lamparina continuar acesa, o seu fervor continuará o mesmo, porque o seu coração foi regenerado. Mas parece que é curioso, a gente pode aqui fazer a relação, parece que o falso discípulo, ele não aguenta muito tempo. Ele não vai aguentar muito tempo, ele vai desistir, porque ele não tem elementos doutrinários e dentre outros, né, para se manter. Ele não tem sustentação, ele não tem estrutura para se manter nesse, como está claro aqui. Ela não está preparado para isso. Então, ele espera o tempo que for necessário. Eu lembro que na minha juventude, o meu colega falava: tomara que Jesus volte logo, que eu tenho medo de desviar antes que ele volte. Isso não existe essa possibilidade, meu irmão. Se o seu coração foi alcançado pela graça, a misericórdia do Senhor, essa mesma graça que te alcançou, essa mesma graça que te transformou, é a graça que vai te sustentar. Então, o que é que isso significa para nós, igreja? É que se meu coração for alcançado pela graça, você pode ter certeza que nós vamos esperar até o fim, até que ele venha, aconteça o que acontecer. Pode inventar pandemia, questões econômicas, políticas, sociais, mas a igreja permanecerá de pé. A igreja salva, os crentes eleitos, a igreja eleita do Senhor vai continuar de pé, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós vamos permanecer firme até o fim, pela graça soberana dele. Então não há mais, eu acredito que você não pense assim, de você ficar com medo, tremendo de medo, porque alguma coisa surreal pode me tirar da graça e que eu tenho que matar um leão por dia. O poder de Cristo foi suficiente, plenamente suficiente, para me libertar do poder do pecado. E uma vez liberto, essa mesma graça me sustentará. Então não há aqui possibilidade de questão de tempo. O tempo que for, meu irmão, enquanto nós estivermos aqui, se for hoje, glória a Deus, se for amanhã, glória a Deus, mas se for daqui 10 anos, glória a Deus, e nós estaremos firmes, de cabeça erguida, não porque somos bons, mas porque a graça dele me garante isso. A bondade dele me garante isso. Então, diante dessa proposta de Jesus, de falar quando, né, de não falar quando, mas como, há uma diferença essencial. É que, eu acho muito legal esse ponto, é que o verdadeiro crente, ele vai estar sempre preparado. Não existe a possibilidade. Eu lembro do meu colega da juventude, que falou: tenho medo de Jesus voltar e eu ficar. E quando eu li esse texto, isso me deu uma paz no meu coração quando eu estudava esse texto. Não existe a possibilidade, eu coloco aqui, de os verdadeiros discípulos estarem despreparados. Assim como a parábola, as prudentes estavam preparadas, mesmo será um verdadeiro discípulo que estará de prontidão à espera da segunda vinda do Senhor. Mesmo que possui semelhanças superficiais que indicam que eles enfrentarão dificuldades, não significa que serão pegos de surpresa. A vinda de Cristo será uma surpresa para quem não foi alcançado pela sua graça, mas para nós não será uma surpresa. É uma expectativa já esperada ou não? É algo que já esperamos, ansiamos todos os dias, todas as manhãs, é o que nós pregamos, é o que nós vivemos, é o que está no nosso coração. Nós trabalhamos, vivemos normalmente, traz nossos sonhos, nossos objetivos, mas dentro, lá no fundo do nosso coração, nós temos o sentimento, a certeza que a nossa vida é além daqui, que a nossa realidade de vida não se resume aqui, que a nossa vida não termina aqui. Nós temos uma esperança de estar um dia com o Senhor e que esse Senhor vai voltar. Essa é a nossa expectativa. Então não existe, irmão, a possibilidade do verdadeiro cristão não estar preparado. Eu gosto disso porque eu convivi com isso muito tempo, até que eu entendesse que não era eu, mas era Ele que fazia. Até entender que não eram os meus méritos, não era a minha força, mas a graça dele que me daria. E isso é libertador.
Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de frisar ao seu coração, e ao nosso coração, ao meu coração, que todas as manhãs a gente possa acordar com essa expectativa. Eu vou ter que trabalhar o dia todo, eu vou em busca dos meus objetivos, mas existe uma esperança maior no meu coração, existe algo que me diferencia dos demais no trânsito, na empresa, existe algo que faz com que o verdadeiro crente discípulo diferencie dos demais, é que no coração dele tem uma expectativa, que Jesus Cristo vai voltar, e que nós estaremos com Ele. Essa é a expectativa do meu e do seu coração. Nós vivemos neste mundo, trabalhamos nele, vivemos nele, mas nós sabemos que nós não somos daqui. Usando uma linguagem analógica, nós somos cidadão do céu celestial. Nossa morada está lá e nós temos convicção disso. E não há a possibilidade, ainda que as coisas aconteçam para um lado ou para o outro, venham que venha, não há nenhuma possibilidade do verdadeiro cristão, verdadeiro discípulo não estar preparado. Em outras palavras, você vai estar lá. Nós estaremos lá para a glória dele. Isso deve ser conforto para o meu e para o seu coração. Caminhando mais um pouco, dos versículos 10 em diante, a parábola assemelha então a chegada do noivo. E isso é outro ponto que a gente vamos terminar. Aqui ele vai tratar da volta do Senhor, ele vai dar alguns detalhes de como será. Talvez o ponto mais difícil é porque não chegou ainda o dia. Talvez eu e você não tenha essa dimensão. Mas Jesus tenta ilustrar um pouco como será esse dia. E eu gostaria de trazer aqui, nesse último ponto para vocês, se a gente pudesse um pouquinho trazer a realidade de algo que acontecerá. Jesus tenta fazer isso usando... eu falo tenta porque ele usa imagens, né? As imagens não são perfeitas. Então as virgens insensatas ficaram desesperadas, né? Quando disse que o Senhor viria. Ela chegou lá no final, depois que elas foram comprar, né? Não estava preparada, foram comprar o azeite, e quando voltaram, a porta estava fechada. E elas gritaram em grego, Kyrios, Kyrios, que é um exclamativo. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E isso aqui, irmãos, não dá para reproduzir no texto, ele só coloca o ponto de exclamação, mas o grito aqui, como diz nosso goianês, foi de doer, foi um grito desesperador, foi alguém que estava extremamente desesperado. Isso significa que a volta do Senhor, a vinda de Cristo, ela será para aqueles que não estão preparados, um dia de desespero, de sofrimento, de angústia, será algo terrível. A vinda do Senhor será algo que trará um desassombro. Esse mundo estará de perna virada, estará totalmente transformado. Tem aí os filmes aí, né? Eu não acredito que seja daquele jeito, né? Como os Deixados para Trás e outros, mas é claro que teologicamente será um momento de muito sofrimento, muito desespero. Ela diz, Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E o Senhor diz o que para elas? Apartai-vos de mim, porque não conheço. Olha, observe que ele está tratando aqui, lembre que o discurso é para crente, a mensagem é para crente. E nós temos uma referência em Mateus 25:32, que nós temos dificuldade de aceitar, que o Senhor separará o bode das ovelhas. Uma coisa que tem que ficar claro na nossa mensagem de pregação acerca da vinda de Cristo, na nossa mensagem do Evangelho, é que a vinda do Senhor, ela configura desespero para muitos daqueles que muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, mesmo dentro do rebanho, não entenderam a proposta do Evangelho, não compreenderam qual seria a mensagem do Evangelho, dentro da proposta que Jesus simboliza que naquele grande dia, muitos irão gritar, muitos irão sofrer, será momento de angústia, desespero, porque ele vai dizer, eu nunca os conheci. E é curioso, irmãos, talvez isso é mais difícil de aceitar, para mim, para você aceitar, é que em outros textos da Bíblia vai dizer que muitos pregaram, ensinaram e até expulsaram demônios. Então observe que a gente precisa encarar essa realidade, a gente precisa ser sincero na mensagem do Evangelho. A vinda do Senhor será de desespero para o falso discípulo, para aquele que conviveu dentro da igreja, viveu no meio dos discípulos, fez tudo que o discípulo fazia, estava em todo o contexto.
Mas naquele dia o Senhor vira para ele e disse: eu não vos conheço. A gente precisa ensinar essa realidade. Será um momento de muito sofrimento, desespero. Mas também, diz o texto, que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para a festa. Significa que a vinda do Senhor será também um momento de muita alegria. Então, para a igreja, lavada e remida com seu sangue, isso será a maior das festas. Imagina aquela melhor festa que você foi na sua vida, não chega nem perto. É isso que ele está tentando reproduzir. Será um momento ímpar, será um momento glorioso, será um momento, será uma festa. Por isso que ele tenta aqui ilustrar, será algo extraordinário. Esse dia será sublime na vida da igreja. Portanto, olhando para esse texto, até que o Senhor venha, ele nos deu aqui alguns pontos importantes. Ele não disse quando, mas ele disse como. Ele tentou mostrar, enquanto os discípulos estavam preocupados quando, ele disse: olha, eu quero que você atente a alguns pontos interessantes, alguns pontos que precisa ser encarado por vocês. E um dos pontos é que esse dia, a consumação desse reino, será algo glorioso para todos aqueles que foram alcançados pela graça da salvação. Será um momento de alegria, de louvor, será um momento de festa, será um momento de regozijo, será um momento de muita, muita alegria para aqueles que foram alcançados pela graça da salvação. E o último ponto que não podemos esquecer é que o texto deixa bem claro que mesmo diante de tudo que assemelha aqui a parábola, não podemos apontar nenhuma dúvida, apesar do noivo tardar, algo é certeza: ele virá. Se você for no catolicismo, eles acreditam que haverá um fim. Se você for no protestantismo, eles acreditam que virá um fim. Então, quase todas as religiões cristãs, aliás, todas, pregam a volta de Cristo. Eles brigam, tem uma briga, se será 2, 3, como vai ser, mas que ele vai voltar, isso é uma certeza. Isso não há dúvida. Todos, por mais que tenha diferenças doutrinárias, todos entendem algo. Nós temos um Cristo que, lembra lá na introdução, que nasceu da Virgem Maria, sofreu, foi morto por Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu e voltará. Isso faz parte dos elementos fundamentais da fé cristã. Então, a vinda de Cristo, para nós, não é uma utopia. Ou para você é uma certeza, é uma convicção. Isso vai acontecer. Dentro do mundo teológico, tentaram se provar e dizer que a vinda de Cristo era uma utopia, que a igreja ia pregando só para alimentar uma falsa esperança, para as pessoas se manterem na igreja. Mas no meu coração, e com base na Escritura, ele pode até tardar, mas a sua vinda é uma certeza, está claro na ilustração. O noivo vai vir, ele virá. Isso é uma certeza, e nós temos convicção de que a igreja vai morar com o Senhor, que ele vai levar o seu povo. Isso é algo que tem que estar no meu, no seu coração todos os dias. Eu sei que você tem a internet, tem muitos erros doutrinários, pessoas que tentam tirar. Eu até brinquei com o Luiz: olha, faz tempo que eu não prego mensagem sobre a vinda de Cristo, que fala que Jesus vai voltar, porque parece que a igreja vai. Nós temos certeza, convicção, é um dos pontos determinantes da nossa escatologia bíblica. Cristo voltará, é uma certeza, e nós devemos aguardar isso ansiosamente. Caminhando para o fim, eu gostaria de fazer uma conclusão rapidinho. E depois fazer uma aplicação. Então, diante do que foi colocado aqui sobre a vinda de Cristo, eu coloco diante da certeza que ele virá, assim como as diferenças superficiais e essenciais dos verdadeiros falsos discípulos, a alegria e desespero é uma certeza. Isso é fato. Isso você pode ter certeza que acontecerá. A grande questão é: qual seria então a resposta de Jesus diante disso, de maneira resumida? Os salvos entrarão com Jesus, essa é certeza, para as bodas. Então tenha a convicção de que você estará lá nessa grande festa. Amém? Sim ou não? Segundo, não haverá uma segunda chance. Tem uns que andam pregando aí que se você não for nessa, quem sabe na outra você vai. Está claro que não terá outra. Houve segunda chance para elas. E o dia é desconhecido. Então, o que é que a Bíblia propõe, pastor,
aos irmãos aqui da igreja, proclamai. Qual seria a aplicação? Nós falamos lá no contexto da festa de Israel. O que a palavra de Deus tem para o seu coração nesta noite, em termos práticos, diante de tudo aquilo que você ouviu? Primeiro, guarda aí no seu coração. Mantenha a esperança de que Jesus vai voltar. Não deixe ser levado por aqueles que muitas vezes envergonham o evangelho, que têm características superficiais, escandaliza o reino, envergonha o reino. Não se deixe levar por eles. Não deixe que essas pessoas ofusquem a sua crença, a sua convicção, a sua fé em Cristo. Não deixe que aqueles que banalizam, escandalizam a palavra de Deus, venha fazer com que a sua fé se perca, esfrie. Não, não é para eles que você tem que olhar, é para Cristo, ou não? Então, para vocês mesmo aqui da igreja, mantenha essa esperança no seu coração todos os dias. Você vai ver, talvez, pessoas próximas de você, que banalizou o evangelho, que fez isso, fez aquilo outro, mas você foi alcançado pela graça, sim ou não? O evangelho transformou seu coração, você estará lá naquele dia, para a glória de Deus. Então mantenha no seu coração. Quando a dificuldade bater na sua porta, que vem mesmo, porque estamos sujeitos, os problemas virá, lembre-se desta palavra. Eu enfrento esse mundo com todos os problemas e dificuldades, como qualquer outra pessoa. Não é aqui que será definido, é lá no céu. A grande definição, a grande diferença é que eu estarei morando com o Senhor. Então mantenha essa esperança todos os dias no seu coração. Se um dia você acordar assim meio deprimido, desanimado para a vida, lembre-se dessa palavra: Jesus Cristo vai voltar, e eu sou de uns escolhidos para morar com Ele nas regiões celestiais. Segundo, persevere. Como, pastor? Pratique as obras de um salvo. Devote a vida de um discipulado. Mantenha uma vida de oração, uma piedade, seus devocionais. Mantenha-se como um tal, ciente que você não faz isso para conquistar, mas é o mínimo que se espera de alguém que foi alvo dessa graça, que todos os dias se curve diante do Senhor, que lê a sua palavra, que ore, que consagre a sua vida. É o mínimo que se espera de alguém que estava preso no pecado, alguém que era escravo do pecado, mas que foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor, é que essa pessoa ore e leia a Bíblia, louve o nome dEle todos os dias. Então mantenha-se perseverante, continue orando, meu irmão, continue buscando, continue fazendo a obra do Senhor, até que Ele venha. E para mim terminar, ainda tem 2, estou terminando, tá? Comporte-se prudentemente, mantenha uma vida de acordo com os princípios da palavra do Senhor, uma vida piedosa, princípios morais, éticos. Os bons princípios não salvará, nunca salvou, não salvará o cristão, mas o cristão salvo praticará os bons princípios. Guarde isso no seu coração. Não deixe que a falsa proposta de uma graça barata alcance o seu coração. Não deixe. Você foi alvo pela graça, mas você tem responsabilidade no processo. Você tem responsabilidade nesse processo de se comportar prudentemente, de corresponder à altura do nome que você carrega, salvo em Cristo Jesus. E para mim terminar, mantenha acesa a alegria da salvação. Como, pastor? Confiando no sacrifício de Jesus pelos seus pecados, que você foi justificado por Ele, e que por a justiça de Deus imputada em nós, em nossos corações, nós podemos todos os dias dizer: eu sou salvo, a graça me alcançou. Não é algo a ser conquistado, não é uma hipótese, é uma certeza, é uma convicção que deve estar no meu e no seu coração. Coloque-se em pé, por favor, eu quero orar com você, por você. Diante que nós falamos dessa palavra, eu gostaria que eu e você, nesse mesmo embrulho, fizesse uma oração específica. Pedir ao Senhor que nos dê a alegria da salvação todos os dias. Sabe aquele dia que você acorda assim, bem pentecostal mesmo, assim, bem, sabe? Você acorda assim. O crente tem que acordar todos os dias desse jeito. Por quê? Porque eu fui alvo da graça, da misericórdia de Deus.
Esse evangelho me alcançou, transformou. Não é uma hipótese. Não é algo futuro, é agora. A graça me alcançou. Eu sou salvo pela graça. A bondade, o amor e a misericórdia do Senhor me alcançou. Eu sempre digo, se Jesus não fizer mais nada na minha vida, na sua vida, se Ele não me der mais nada, que Ele não é obrigado, a graça da salvação é suficiente para me agradecer Ele todos os dias, sim ou não? Se Ele falasse assim, não vou, Ele não é claro que Ele não vai fazer, mas se Ele dissesse, olha, eu não vou te fazer mais nada, você diria, Senhor, eu tenho motivo suficiente para acordar todo dia sorrindo. Eu tenho motivo suficiente para acordar todo dia regozijante, porque eu não sou mais escravo do pecado. A graça me alcançou e eu tenho uma esperança, eu tenho uma expectativa extraordinária de estar com o Senhor, de morar com o Senhor. O meu tempo aqui é limitado, é passageiro. Existe uma esperança que é eterna, existe um momento que é eterno, que é estar com o Senhor, é morar com o Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, mediante a tua graça, o teu amor e a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, mantenha no meu coração, no coração da tua igreja, essa expectativa, essa alegria, a alegria da salvação. Senhor, que todos os dias possamos acordar com o nosso coração alegre, louvando, exaltando, glorificando o Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. Grande obra o Senhor fez por nós naquela cruz, e libertos somos mediante a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.